espero que estejam bem. Hoje nós temos a nossa segunda aula do curso de extensão do R na pesquisa social e política, algumas aplicações introdutórias, e hoje a gente vai discutir e aplicar algumas funcionalidades para importação, limpeza e exportação de bancos de dados, que é uma das coisas mais interessantes do R para nós, que somos, enfim, estamos interessados de alguma forma em dados quantitativos. É uma das grandes potencialidades aí do R. Bom, então hoje o objetivo da aula aqui, eu vou fazer uma pequena introdução aqui aos tipos de coleta e tipos de dados. Depois a gente vai falar um pouco, eu vou mostrar um pouco de pacotes e informações disponíveis no R para que a gente consiga importar bancos de dados, limpá-los, refiná-los de acordo com os nossos interesses de pesquisa. Depois a gente vai para o R e daí a gente vê na prática como isso tudo funciona. Eu tinha recomendado hoje para a aula para assistir um vídeo da base dos dados, mas depois a gente pode, não é necessário ter assistido o vídeo para acompanhar, mas sim um complemento que vai facilitar as questões que eu vou apresentar aqui hoje. Bom, como pesquisadores, pesquisadoras, né, a gente trabalha com dados, né, informações que estão disponíveis ou que nós as tornamos disponíveis, as construímos, e que auxiliam na resposta de uma pergunta de pesquisa, num teste de hipótese, em construção de teoria. E o dado, entendido aqui como o valor atribuído a algo, uma informação. E daí, partindo desse princípio, a gente tem formas de coletar os dados, né? E geralmente se coloca aí nos manuais de pesquisa, né, que existe tipo de coleta primária ou secundária, né? Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa do que isso, mas, enfim, isso tem um potencial aqui didático a gente fazer essa distinção. Mas que os dados coletados de maneira primária, geralmente eles são coletados para o propósito direto de uma pesquisa. Então, por exemplo, se está interessado em fazer experimentos para testar alguma relação causal, por exemplo, na pesquisa qualitativa de etnografia, talvez seja um caso interessante, assim, de uma coleta de dados primários, ou aplicação de um survey, um questionário, para o propósito específico de uma pesquisa que você, ou o grupo que você está vinculado, está desenvolvendo. Enquanto que os dados secundários são informações que já foram coletadas, já foram tabuladas, já foram ordenadas, em alguns casos até analisadas já, e que a gente vai utilizar posteriormente. E daí entram vários casos, por exemplo, estatísticas oficiais, né, dados da PNAD, censo escolar, TSE, enfim, inúmeros dados aí que estão disponíveis e já tabulados que a gente pode utilizar para responder as nossas perguntas de pesquisa. E o que a gente pode entender pelos tipos de dados, né? Então a gente pode considerar vários tipos de dados, mas, por exemplo, dados de percepção, ou seja, diretamente ligados à experiência dos indivíduos, que podem ser coletados através, por exemplo, da observação, entrevista tanto estruturada, semi-estruturada, quanto uma entrevista
não estruturada, assim, quando você vai pensar na história de vida ou na própria pesquisa etnográfica, por exemplo. Mas geralmente a gente vai trabalhar nas ciências sociais, nas ciências humanas de modo geral, a gente vai trabalhar com dados observacionais, que são coletados através, perdão da redundância, de observação, de surveys, questionários, fontes oficiais, enfim. Mas também a gente pode falar em dados experimentais, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, na aplicação de uma intervenção e a gente manipula as nossas variáveis de interesse e os grupos, né? Por exemplo, um caso que agora fica mais evidente, né, pelo contexto que a gente está vivendo, que é, por exemplo, testes de vacinas ou medicamentos, em que se o desenho de pesquisa ele é estruturado de modo que os pesquisadores tenham um controle sobre a intervenção. Então, você vai dividir um grupo de controle, um grupo de tratamento, vai calcular a partir de alguma métrica se existe uma diferença significativa entre eles. Geralmente a gente não tem essa possibilidade nas pesquisas em ciências sociais. Se a gente trabalha, por exemplo, com variáveis como gênero, raça, etnia, enfim, a gente não consegue manipular essas variáveis, nem distribuir os grupos aleatoriamente, né? Mas aí existem técnicas para que seja possível realizar inferências causais, mesmo trabalhando com dados observacionais. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, mas a questão é que esses diferentes... tudo isso é definido posteriormente. Esse é o mantra aqui do curso e, de modo geral, da metodologia. Que isso tudo vai ser definido a partir do momento que a gente pensa num problema de pesquisa, ou seja, naquilo que a gente quer, responder, aquilo que a gente quer aprender da realidade. Então, isso que vai definir o que é possível ou o que não é possível fazer. Eu estava estruturando a aula, daí eu peguei o livro do Weber lá, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, em que ali ele tem uma pergunta, causal, digamos, pode ser? Acho que é uma pergunta causal, que ele quer entender por que os países com maior número de pessoas praticantes do protestantismo são mais ricos do que os países europeus com maior parte das pessoas praticantes da religião católica. E por contexto que ele estava produzindo esse trabalho, e também por uma questão metodológica, uma visão específica que ele tinha de ciências sociais, ele vai trabalhar com dados históricos, ele vai trabalhar até com a estatística assim, para formular suas hipóteses e o próprio problema de pesquisa. Mas ele vai lá trabalhar com dados, com textos, vai fazer uma sociologia histórica do porquê que isso acontece, por que existia aquela diferença. Então, isso é só para ilustrar que, dependendo da questão, isso vai definir como vocês vão, qual o tipo de dado que vocês vão trabalhar e como esse dado vai ser coletado. Bom, então o dado ele é informação e ele produz um conjunto de dados ou um banco de dados na medida que a gente vai agregando mais informações, mais observações, mais indivíduos, enfim, de maneira que vocês vão de acordo com os objetivos e com o objeto de pesquisa específico. Então, no caso da pesquisa quantitativa, geralmente um banco de dados ele vai ser definido a partir das variáveis que ele contém e as unidades espaciais e temporais pelas quais elas são mensuradas. Então, banco de dados na análise quantitativa, ele consiste basicamente em dados em formato tabular,
onde cada coluna representa uma característica variável de muitos casos. O que eu coloquei como exemplo aqui, um banco de dados que eu estava trabalhando junto com outros colegas sobre fragmentação partidária nos municípios, e aqui o objetivo da pesquisa era, enfim, mensurar a fragmentação partidária a partir de uma série de variáveis independentes. Então, a variável dependente que a gente trabalha é a fragmentação, enquanto as variáveis independentes são outras ali. Mas o que a gente tem aqui são colunas, em que cada coluna contém uma variável, então ali que identifica, por exemplo, o nome do município, a unidade federativa, a variável dependente ali no caso, que é o NEP, número efetivo de partidos, e assim por diante, enquanto que as linhas são as unidades de análise, são os municípios, né? E nesse caso, a gente está trabalhando com um banco de dados que temporalmente fica, digamos assim, uma análise sincrônica, porque está se considerando só um ano, né? Você vai ter bancos de dados, por exemplo, considerando séries temporais, em que a mesma unidade espacial, por exemplo, pode ser medida ao longo do tempo. Esse é o caso, por exemplo, de avaliação de impacto de políticas públicas. A gente vai ver o mesmo indivíduo em determinados pontos do tempo. Então, antes de receber a política e depois, para a gente comparar se a determinada política ela tem um efeito ou não sobre uma variável dependente de interesse. Lembrando sempre que a variável dependente é o que a gente quer explicar, e a variável independente, ou um conjunto de variáveis independentes, é o que a gente pensa, acredita, tem por hipótese que explica. Uma outra questão, assim, também introdutória, desculpa aqui. Bom, partindo dessa introdução, observar com quais dados a gente vai trabalhar. Então, uma distinção importante nesse caso é entre bancos de dados que contenham informações de uma população ou de uma amostra. E no caso, a população são dados para todos os possíveis casos relevantes, enquanto uma amostra é um subconjunto de casos de uma população de interesse. Então, um caso mais batido assim, de dados populacionais é o censo, né? Que era realizado a cada 10 anos no caso do Brasil, também porque é uma operação muito cara, enfim, e os países geralmente fazem de 10 em 10 anos, porque daí se faz uma mensuração de características de todos os indivíduos, né? Enquanto que uma amostra ela vai ser uma seleção, um subconjunto dessa população de interesse. Um aspecto importante que a gente tem que destacar aqui é também o que a gente considera como sendo população. Isso vai ter um impacto na nossa próxima aula, quando a gente vai discutir testes de hipótese, porque, enfim, vai ver isso mais adiante, mas a significância estatística, o p-valor, ele está relacionado com testes a partir de uma amostra, né? Porque uma amostra, ao selecionar uma amostra, a gente não está preocupado com os dados dessa amostra, e sim com o que ela pode dizer sobre a população. Então, a gente tem que considerar, por exemplo, quando você trabalha com... quero fazer alguma análise sobre os municípios no Rio Grande do Sul, e eu trabalho com dados de todos os municípios, eu estou trabalhando com dados da população, porque a população de interesse são os municípios do Rio Grande do Sul. Agora, por exemplo, se eu trabalho com todos os candidatos, enfim. Então, é necessário ter esse cuidado, definição
Porque geralmente a gente trabalha com dados na pesquisa quantitativa, aqui na ciência política, nas ciências sociais de modo geral, a gente trabalha com dados da população, da nossa população de interesse, por exemplo, todos os candidatos em determinada eleição. E as amostras, por sua vez, elas são realizadas a partir de critérios técnicos, econômicos, né, de custo, sendo que um exemplo mais comum são as pesquisas eleitorais, né? As pesquisas eleitorais que são realizadas vão selecionar uma amostra aleatória do conjunto da população a partir de determinados critérios. Então, vamos ter vários tipos de amostragem também nessa questão. Mas só queria deixar isso claro, porque isso é uma coisa que eu também tinha uma certa dificuldade de entender, é que muitos dos testes que a gente realiza, testes estatísticos que a gente considera que estar trabalhando com amostra, quando na verdade a gente está trabalhando com a população, no caso, por exemplo, candidatos ou municípios. Bom, a questão dos bancos de dados também, já mencionei na aula anterior, mas que é importante frisar novamente, é que é importante a gente, na medida que a gente for trabalhando com dados, publicando eles em algum lugar, né, é importante a gente deixar esses dados disponíveis de modo que seja possível replicar dados para replicar esses dados, então possibilitar que outros pesquisadores, pesquisadoras sejam capazes de reproduzir um determinado procedimento e encontrar ou não, né, resultados semelhantes. Bom, no R especificamente, a gente vai trabalhar com importação de bancos de dados de ambientes externos, tanto dados, por exemplo, que são feito o download deles a partir de algum repositório de dados e depois a gente importa para o R, quanto a partir de uma importação ali que a gente vai ver pelo base dos dados, que a gente já faz diretamente da internet a importação dos dados. Mas tem outras formas de coletar dados através do R, e como eu mencionei na aula passada, talvez uma das mais conhecidas seja o web scraping, então as páginas de dados a partir da web, ou considerando sites específicos, né, por exemplo, Twitter, Facebook, e outros sites, né. Inclusive o texto que eu deixei para vocês como referência complementar, se eu não me engano, justamente trata de uma experiência dos pesquisadores ali, do Fernando Meirelles e do Davidson Silva, de web scraping no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então ali eles colocam todo o script já feito, então é bem interessante para a gente tentar replicar ele, enfim, encontrar alternativas, mas demonstra também uma potencialidade ali para a gente trabalhar com dados que, se por exemplo a gente fosse coletar manualmente, levaria muito tempo ou seria impossível. E isso eu gostaria de saber quando eu estava lá na graduação e até no mestrado, que tinha que ir numa tabela de Excel e coletando os dados, aí você baixava um banco de dados dos municípios, só que naquele banco de dados dos municípios só tinha informação da população. Daí você tinha um banco de dados de municípios com informação do PIB. Daí você tinha que ir juntar esses bancos de dados meio manualmente, e isso era uma experiência horrível. Então, quando você aprende essas técnicas aí, depois de manipulação de dados, e o R tem várias possibilidades em relação a isso, e a gente vai ver algumas delas hoje, fica bem mais interessante a coisa. Alguma dúvida até aqui, gente? Ok. Bom, então agora a gente vai... Primeiro eu quero mostrar para vocês
esse site que eu comentei na aula passada e que a gente vai usar o pacote que eles desenvolveram, que é o base dos dados, o BD+, e depois a gente vai para o R. Eu só tenho um pequeno reparo a fazer, porque eu coloquei o script para a aula de hoje, que é aula banco de dados, ali no Open Science Framework, e eu estava rodando esse script hoje, tive alguns problemas, daí eu tive que refazer alguns passos. Então eu coloquei novamente ali uma versão agora atualizada, mas eu mostro aqui para vocês. Bom, primeira coisa aqui vocês estão conseguindo ver a minha tela? Dá pra ver. Ok. Então ali no... Esse aqui é o e-mail que eu enviei para vocês no início do curso, né? Ali nos materiais, a gente tem os scripts do R, e eu coloquei aqui o script atualizado para a aula de hoje. Então, vocês podem fazer aquele mesmo procedimento, fazer o download ou copiar e colar para o R. Ok? O site que depois vocês podem dar uma olhada com mais tempo, e que a gente vai trabalhar agora aqui para fazer a importação de bancos de dados, é esse site aqui, Base dos Dados. Enfim, você vai encontrar aqui informações sobre quase tudo. Informações oficiais, por exemplo, se eu digitar aqui buscador educação, encontrar assim, enfim, uma série de bases de dados aqui compiladas no site, que quando vocês verem esse símbolo aqui, BD+, provar aqui, é porque tem uma query, é uma possibilidade de você importar o banco de dados diretamente ali para o R. Inclusive, se vocês puderem, quem tiver interesse, eu não sei se alguém já conhece, quem usar se interessar, pode apoiá-los no apoia-se.com. Bom, por exemplo, tem aqui os dados do IDEB. Você tem aqui uma série de tabelas disponíveis aqui, que você pode digitar, por exemplo, aqui a nível de Brasil. E aqui vai ter instruções de como fazer, de como importar os dados diretamente para o R. Aqui tem inclusive um tutorial no YouTube. E aqui, por exemplo, foi a nível de Brasil, mas você pode ir a nível de município. E aqui tem as instruções aqui para fazer a importação desses dados. Só que para que isso funcione, é por isso que eu mencionei antes que seria interessante, vocês terem uma conta no Google, é que vocês vão precisar criar um projeto no Google Cloud. Isso aqui é muito simples, tá, gente? Vocês podem fazer agora, dá um tempo para vocês fazerem, eu mostro aqui como fazer e a gente... Bruno, a gente faz junto. Não sei se é para todo mundo, mas está cortando bastante. Oi? Eu não sei se é para todo mundo, mas a última parte ali está cortando bastante o áudio.
Eu aqui não consegui compreender. Tá bom. O pessoal aqui tá dizendo que tá normal. Pra mim tá normal também. Não, aqui, repetir então. A gente, para fazer a importação desses dados aqui no RStudio, a gente vai precisar ter um projeto no Google Cloud. Então, se vocês viram, por exemplo, aqui no script aqui, aula de banco de dados atualizado. Isso aqui depois eu vou mostrar passo a passo, tá? Mas tem aqui esse comando aqui, base de dados, set billing, id. Aqui eu botei, aqui está o meu projeto. Eu peço por favor que vocês não repitam isso aqui no. Vou ter que mudar isso aqui. Vocês não coloquem aqui, vocês criam um projeto para vocês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no Google Cloud. Deixa eu mandar aqui o link no chat. Vocês vão aqui em acessar o console. Para quem já tem conta no Google, isso vai ser mais rápido, né? Para quem não tiver conta no Google, talvez tenha que fazer. E daí vocês vão... isso vai aparecer aqui em cima, aqui no canto superior esquerdo, em que vocês vão ter que... Não vai aparecer essa mesma tela porque vocês não têm os mesmos projetos que eu tenho. Mas vocês vão ter que vir aqui e criar um novo projeto. E dar um nome para ele. Um nome qualquer. Enfim. Dados. Importação. E daí eles vão criar o projeto. Vocês vão selecionar ele. E vocês vão precisar disso aqui, ó. A ID do projeto. Dados de importação para depois fazer a importação dos dados. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Conseguiram fazer isso? Se alguém puder me responder em áudio, facilita. Sim. Para mim, sim, tudo certo. Tá bom. Então agora a gente vai para o nosso código lá pro nosso script da aula de hoje. Aqui eu já fiz o download. Então tá. Espero que vocês estejam aí na mesma eu só vou abrir aqui o script da nossa aula passada. Vocês se lembram que na aula passada a gente usou esse pacote aqui, ElectionsBR, para fazer para importar os dados de candidatos às eleições de 2018. Depois, usando essa função aqui,
a gente salvou o banco de dados no formato CSV, e daí vocês salvam, eu não sei qual pasta exatamente do computador de vocês salvaram. Para quem não conseguiu ver o final da aula, não acompanhou, aqui no Open Science Framework, vocês, na pasta aqui, bancos de dados, vocês têm aqui o banco de dados no formato CSV 2018. Vocês podem fazer o download do banco diretamente, para quem não seguiu esse passo aqui, ok? Eu só vou mostrar para vocês para a gente importar o banco de dados. No caso do meu computador, tá nessa pasta aqui, candidatos 2018, e daí que dá para dar uma olhada já no que tem um pouco da estrutura do banco de dados. E o que é importante aqui de reter, quando a gente vai importar um banco de dados específico, é o separador, né? O que está separando as variáveis, né? Vai ser geralmente uma vírgula ou um ponto e vírgula. Nesse caso aqui é uma vírgula. Isso é importante porque, olha só, primeiro eu vou fazer um help aqui para essa função. Essa função readCSV é para a gente ler, importar arquivos no formato separado por vírgula, né? Então aqui tem algumas orientações de como fazer, enfim. Tem os exemplos. E daí, só que daí a gente, para importar um banco de dados aqui para o nosso ambiente aqui no RStudio, por exemplo, eu posso criar um nome. Eu vou trabalhar com esse banco de dados agora. Daí eu vou criar um nome aqui, candidatos, mas pode ser outro nome qualquer. Eleições. Daí eu vou... Pode ser essa função, pode ser um sinal de igual aqui, para identificar como ele está criando um objeto. Daí a função readCSV, que vai abrir um parênteses. Como eu falei na aula passada, essa função específica aqui, fileChoose, é melhor porque se a gente não está dependendo do diretório que a gente está trabalhando, a pasta que a gente está trabalhando, ele não vai encontrar. Então é melhor a gente usar essa função aqui. Eu coloquei aqui o separador. O separador é uma vírgula. Muito importante que as coisas fiquem entre aspas aqui. O decimal, o valor decimal, é uma vírgula aqui ou um ponto. Acho que é um ponto. E as aspas. Então eu vou Ctrl Enter aqui, vou clicar, ele abriu aqui a pasta que eu estou trabalhando atualmente, mas não é essa aqui que está o banco de dados. Eu vou lá no onde estão os dados, candidatos 2018, e vou abrir. E daí eu importei esse banco de dados. Nesse caso, eu poderia ter feito isso aqui sem internet, né? Porque eu tenho o banco de dados baixado, já feito download, e só trouxe ele para o ambiente do R para trabalhar aqui, para fazer, enfim, para fazer alguma coisa com o banco de dados. Pode ter a função callNames aqui. Opa, aqui ó, não leu porque eu coloquei outro nome. Então é eleição. Opa, eleições. Aqui daí tem o nome de cada uma das variáveis, está no banco de dados. Oi, gente, o Cloud não é pago, tá? Eu não falei isso antes, mas ele é pago a partir do uso de 1 tera. Só que ninguém vai usar 1 tera, né? Tem uma base de dados que chega perto disso. Pelo menos as bases de dados que existem no BD+. Então, não vão ter problema em relação a isso.
Posso usar um outro comando aqui, fazer a mesma coisa. Posso fazer um summary aqui para ver o que contém o banco de dados e a característica das variáveis. E daí eu posso também, aqui eu tenho uma visão mais clara assim do que da natureza aqui de cada uma das variáveis, né? A maioria são caracteres, são variáveis textuais, outras variáveis são numéricas e assim por diante. Bruno, Oi? desculpa te interromper, eu só me perdi um pouco porque eu dei ali o run e run não, Ctrl Enter no help desde a parte que tu fez lá o help do ready e ele não deu nada. Eu até tentei instalar o ready CSV, mas também não aconteceu nada, não sei, enfim, não rodou nada aqui a partir dali. Não sei o que eu tenho que fazer. Aqui tu fez. Dei o run aí e deu no documentation for ready CSV. Pois é. Não sei se eu não instalei alguma coisa no interior. Não, essa função não precisa instalar nada. Essa é um pacote, ela é uma função dentro de um pacote que já vem aqui no R. Tenta digitar de novo aqui. Digita help, tá? E daí tu vai digitar. Daí tu tem uma outra função aqui, head CSV. Vê se vai dar alguma coisa. Ah, deu, peraí. Deu, agora deu. Apareceu o data aqui no jornal da direita, tá. Agora sim. Então talvez foi um problema aqui meu mesmo, de fato. Eu acho que para essa função específica aqui com a underline aqui talvez precise de um outro pacote. Entendi. Mas daí tu conseguiu agora fazer a importação desse banco de dados? Não, agora eu vou copiar aí para fazer também. Para dar continuidade. Tá bom, valeu, obrigado. Nada. Gente, vocês podem interrompendo aí qualquer coisa. Bom, um aspecto interessante aqui também é que às vezes a gente não quer trabalhar com todos os dados que tem dentro do banco de dados. Por exemplo, você está trabalhando só com os candidatos a deputado federal, você tem a possibilidade de selecionar esse subconjunto do banco de dados. Então, para isso, essa função aqui, subset, aqui vai ser bem importante. Nesse caso específico, eu criei aqui um outro objeto, que daí é só para identificar, né? Relembrando, isso aqui pode ser um outro nome, que é deputado federal candidatos. Daí eu vou só digitar aqui de novo para ficar mais claro. Pode ser o sinal de igual, né, como eu falei antes. E daí eu vou usar essa função aqui, subset. Aí tá. Só que daí eu vou precisar selecionar um subconjunto de dados dentro do meu banco de dados. Então primeiro eu preciso informar qual é o banco de dados que eu vou recortar aqui, né? Então no caso, eu salvei, vocês viram aqui, né? Eu mudei o nome aqui do script normal, do script original. Então eu vou aqui, ele já está identificando eleições, vírgula, daí o C para concatenar os dados aqui, então eu preciso colocar parênteses novamente. Então eleições, o cifrão que vai me dar
as variáveis que tem aqui no banco de dados. Eu posso ver aqui, ó, DS cargo aqui no banco do TSE, para quem trabalha com esses bancos aqui do TSE, quer dizer descrição do cargo. E daí é que é importante, olha, se vocês colocarem só um sinal de igual, ele vai entender como um novo objeto. Com dois sinais de igual juntos, é uma função que identifica como igual a. Então, aqui nesse caso, com dois sinais de igual, eu quero igual a deputado federal. Aí vocês podem ver, aí se vocês fizeram aí deu tudo certo, que o banco de dados aqui criou um outro banco de dados, um outro objeto aqui, chamado deputado federal candidatos. Só que agora, ao invés de 29 mil observações, tem 8.500 e alguma coisa. E o número de variáveis se mantém o mesmo. Então essa função eu só mostrei para a gente ver que a gente pode ir selecionando o subconjunto de informações dentro de um banco de dados mais geral. Fica bem interessante porque geralmente a gente não vai, por exemplo, quem trabalha com dados eleitorais não vai trabalhar com todos os cargos ao mesmo tempo, né? Então é interessante fazer isso. Daí usando mesmo a função aqui para exportar o banco de dados, eu coloco aqui o nome do meu data frame e o nome que eu quero que ele tenha. Sempre é importante botar o ponto e o formato. Então, nesse caso aqui, CSV, e ele vai exportar. No caso aqui, eu já tenho aqui o meu banco de dados, aqui, candidatos a deputado federal 2018, né? Já está ali exportado. Bom, agora a gente vai para a parte um pouco mais complicadinha, mas mais interessante. Primeiro, caso vocês não tenham instalado, vocês, por favor, instalem esses dois pacotes aqui que são importantes para o prosseguimento aqui da análise. Depois a gente vai ativar eles no ambiente. Então, aquele comando library e daí o nome do pacote. Então, é o base dos dados Tidyverse, que também vai ser importante depois para algumas outras funções. Ok? Daí a gente vai precisar desse nosso comando aqui. Como eu ativei, ele já vai aparecer aqui. Eu coloquei base, apareceu aqui base dos dados. E já aparece aqui as possibilidades, né? Então, no caso aqui, eu preciso dessa função aqui, setBilling. E daí, no caso aí, eu peço que vocês não utilizem esse curso RURGS, mas coloquem entre aspas o ID do projeto que vocês criaram agora. Então, no caso, por exemplo, eu criei esse projeto no Google Cloud, chamado dados de importação. Então, vocês copiem ele e colem aqui no entre aspas aqui. E não deixem espaço, assim, não ficar assim não vai dar certo. Tem que deixar sem espaço. Bom, e rodar esse arquivo. Vocês tiveram vocês conseguiram criar o projeto e chegou nesse projeto, a chave do projeto foi carregada. Conseguiram?
Ok. E daí entra a comando aqui que o pessoal gentilmente fez isso. Por exemplo, eu estava mostrando aqui os dados do IDEB, né? Mas a gente pode olhar outros dados aqui, por exemplo. Atlas do Desenvolvimento Humano. Daí eu quero aqui os dados para o município. Daí vocês estão vendo aqui que o caminho é instalar o pacote, ativar o pacote, definir o projeto. O projeto foi definido, foi carregado. E daí vocês precisam disso aqui. Isso aqui é uma query. Porque os dados que estão na BD+, eles já estão ali no Google Cloud. Então, o que esse comando, essa função faz é dizer para o R que existe já esse dado por esse caminho e que a gente quer importar esse dado. Então, se deu tudo certo até agora, vocês vão no query ali, no que eu coloquei. Porque isso aqui eu quero ver. Isso aqui, no caso, é o caminho que está lá no site, né? Não especificamente esse aqui, mas algo parecido. O que está dizendo aqui é a base dos dados, DH municípios, e aqui é IBGE, população, município. Então eu vou rodar esse comando aqui, query, todos vocês estão vendo aqui ó, que não gera um banco de dados, mas simplesmente um caminho aqui para a gente seguir e importar de vez o nosso banco. Então aqui eu vou dar o nome que eu quero, que é população. Ler um arquivo no SQL, que está armazenado em SQL, a partir da query. E daí no caso aqui geralmente vai ter um pedido de confirmação, como está vinculado a uma conta ali do Google, que aqui o pacote BigQuery está requerendo acesso na sua conta do Google e você coloca 1. E daí que acontece. Vai demorar um pouquinho aqui. Mas tá lá. Então a gente tem aqui um banco de dados aqui com 163 mil observações para 3 variáveis. No caso aqui eu posso usar o comando head, por exemplo, para ver população. Geralmente as 5 primeiras colunas vão aparecer. Eu posso fazer aqui um summary para ver. Então isso aqui vai nos ajudar a ver aqui. A gente fez uma importação desse banco de dados. Esse banco de dados consta estimativas da população por município brasileiro de 1991 até 2020. Então tem aí muita informação. Por enquanto vamos deixar isso aqui quieto. E a gente vai usar uma nova query aqui para pegar os dados do PIB. E como é que eu cheguei nisso aqui, tá, gente? Isso aqui, eu fui lá no site da base dos dados. Aqui na base dos dados original, aqui, pesquisei PIB. E daí tem vários bancos de dados aqui. E a maioria aqui não está na query deles, não está no SQL deles, então eu peguei esse aqui que no caso tem. Daí enfim, aqui tabelas disponíveis e fiz aquele mesmo caminho.
Então eu selecionei, simplesmente copiei isso aqui, ok? Então vamos fazer isso aqui pro PIB. Vocês podem clicar aqui no banco direto ou usar aquela função view. E vocês vão ver aqui, olha, a estrutura desse banco de dados. Tem a identificação do município, o ano, o PIB do município, impostos, valor agregado aqui, valor agregado, desculpa, agropecuária, indústria, serviços, isso aqui é administração pública, social. E agora eu vou pegar o IDEB. Então, de novo a query. E agora o IDEB. Esse é o mais pesado, né? Bruno, Oi. por favor, nesse site eles dão o dicionário também para a gente saber o que é cada variável ou cada categoria? Olha, eu acho que tem sim. Ou acho que geralmente aqui em metadados. Não, mas não tem. Geralmente eu acho que o dicionário dos códigos não vai ter muito código, né? Mas se tiver algum, eles sempre deixam a fonte aqui de onde eles retiraram os dados. Ah, Então, no sim. caso, por exemplo, aqui eles tiraram do site do IBGE pelo SIDRA, lá, que é o Sistema de Informação do IBGE. Antes de descobrir isso, eu fazia dessa forma. Eu ia no site do site do IBGE aqui, do SIDRA, vinha aqui e gerava uma tabela. Só que isso dá um problemão, porque a gente, por exemplo, tem muitos municípios que estão sem identificação, sem o número de identificação, e está só o nome. E daí você importa, às vezes fica sem acento, então daí você quer juntar um banco de dados com outro, e alguns municípios não vão ler, porque, enfim, tem alguma coisa diferente ali. Então, o que esse pessoal do base BD+, base dos dados, fez foi justamente limpar isso de modo que a gente consiga juntar bancos de dados distintos. Mas para encontrar os códigos, eles sempre deixam a fonte. Então, pode ir por ali. Entendi, brigadão. Sem problemas. Bom, então leu agora, né, o banco de dados. Então a gente tem aqui os 3 bancos de dados que a gente vai precisar para o prosseguimento da aula. Uma coisa importante aqui, por exemplo, que eu faço geralmente, vocês podem não fazer se isso não incomoda vocês. Mas aqui do lado do RStudio tem essa opção aqui de lista ou outra aqui informação, então com o ambiente que você está trabalhando. Eu geralmente vou excluindo o que eu não vou usar. Então, nesse caso de deputado federal e eleições, eu não vou usar mais. Então, eu já excluo para ficar um pouco mais limpo. Mas não precisam fazer isso se vocês não quiserem. Aqui só para inspeção dos dados. Pode ver aqui do banco de dados da população, já vi. O PIB também ali eu já mostrei para vocês. Bruno, Oi. a Ana Carey está dando um erro de leitura. Eu enviei no chat pro Tu ativou o base dos dados? Sim.
Ué. Mas se isso aconteceu em qual? Aconteceu no primeiro banco? Aconteceu em todos. No primeiro já. Eu estou refazendo o pacote do base de dados para ver se soluciona. Ué. Faz assim, ó. Desculpa, quem falou a dúvida? Nicolas. Nicolas, talvez uma coisa que eu não sei se cheguei a mencionar na aula passada, mas, enfim, é importante isso em alguns casos. Quando você vai instalar um pacote, geralmente ele tem outros pacotes que ele é dependente. Então, no caso aqui, por exemplo, base dos dados pode ser dependente de outro pacote. Então, quando você for instalar, primeiro acho que vai ter que fechar essa página do R e depois abrir de novo. Mas você tem esse comando aqui, dependencies, e bota true, e daí instala de novo. Daí talvez essa função vai ser reconhecida. Ok? Bom, e os dados do IDEB aqui, né? Os dados do IDEB também vão ter ID município, identificação do município, abreviatura aqui do estado, rede, enfim. Vou ver aqui os dados. Então ele tem mais informação aqui, porque cada município é contado várias vezes. Porque tem anos finais e anos iniciais e redes diferentes, né, de ensino. Então tem a rede estadual, rede municipal, tem daí o ensino ser fundamental médio e os anos escolares, então acaba que o mesmo município é contado mais de uma vez. Daí tem os dados aqui, taxa de aprovação, rendimento, nota de matemática, nota de língua portuguesa, e nota da média padronizada, além do IDEB e a projeção para o outro ano. Excetuando o... João, esse erro aí aconteceu comigo hoje à tarde, inclusive. E eu resolvi ele primeiro reiniciando o R, mas depois eu acho que teve um problema aqui quando tu colocou o nome do... O que aconteceu para mim foi que eu tinha deixado um espaço aqui, quando eu fui importar os dados. Quando eu fui, que ele selecionasse o projeto específico. Então talvez seja isso. Foi o que aconteceu para mim, esse mesmo erro. Oi, Bruno. Deixa eu perguntar então para você. O nome do meu projeto ele tem um espaço entre as palavras. Eu não posso deixar esse espaço? Não pode ter espaço. Tem que copiar aqui tem que copiar o ID como ele está aqui. Não o nome do projeto. O ID do projeto.
Tá certo, beleza. Vou fazer isso. Deu certo, viu? Obrigado. Não, esse problema aconteceu comigo hoje à tarde, quando fui rodar esses dados de novo, e inclusive entrei em contato com o pessoal da base dos dados e era só o espaço mesmo. Isso mostra como o R tem essa questão, né, que é muito sensível a qualquer, enfim, um espaço em um lugar inadequado, ele vai gerar um problema que fica às vezes batendo a cabeça. Vai dar certo. Bom, o Nicolas conseguiu Sim. resolver. Conseguiu? Ok. Tá, então eu vou seguir aqui. Bom, o meu objetivo aqui é que a gente monte um banco de dados para depois a gente fazer outros testes. Então, eu peguei esses 3 bancos de dados distintos, população, PIB e DEB, para que a gente possa uni-los em um único banco de dados e depois fazer outros testes estatísticos, análise fatorial, análise de clusters, fazer também os testes de hipótese, como as regressões. Então, eu quero selecionar desse banco de dados estou pensando aqui, pensando numa hipótese aqui de pesquisa, assim, eu quero ver o impacto do PIB per capita, então PIB dividido pela população, sobre o desempenho escolar. Então eu quero testar essa hipótese. Só que daí, para isso, eu não quero ver todos como os bancos de dados têm unidades de tempo distintas, né? Alguns é ano a ano, outros é mais espaçado. O município é contado mais de uma vez, porque, por exemplo, o IDEB é calculado para séries iniciais, séries finais, no caso do ensino fundamental, em várias redes, né? Aí, municipal, estadual e privada. Então eu quero limpar esses bancos de dados para só um ano e só uma categoria de cada município, para que depois possamos fazer um teste e verificar o quanto que o desempenho escolar pode ser explicado pelas condições econômicas do município. Então, eu pensei, assim, uma questão temporal, que para a gente mensurar o IDEB de 2019 a partir de dados socioeconômicos de 2018. Então, o caso do IDEB, eu vou querer selecionar o que o IDEB está dizendo sobre 2019 e para os demais bancos de dados, o que está em 2018. Então, a primeira coisa é que eu vou criar um novo objeto, que aqui é população 2018, é o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, aqui mostrei para vocês essa função para selecionar um subconjunto de dados, seleciono os dados que eu quero aqui, que é o data frame que eu quero, que é a população, o ano igual a 2018. Daí eu rodei. E daí eu tive esse problema. Está me dizendo aqui que o operador é inválido para vetores atômicos. Tá? Daí o que aconteceu? Isso aqui daí tem uma deixa para mostrar também uma das potencialidades do R. O que eu fiz foi copiar esse erro. Eu copiei ele e de maneira bem ingênua eu colei no Google. E daí você vai ter esse site, principalmente aqui, o Stack Overflow, que muitos dos problemas que a gente vai ter, muitos dos erros que a gente vai ter perguntas sobre isso e vai ter respostas sobre isso. O que eu descobri ali é que ele não está lendo você pode ver aqui, vamos ver.
classe população. Ele está lendo aqui como esse arquivo descendo dessa classe, sendo que ele precisa ser um data frame. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Tá, daí eu criei aqui um novo objeto, pop, mas pode ser aqui, população 2, data frame, entre parênteses aqui, como uma lista e população. Daí ele me gerou um outro objeto, com o mesmo número de observações, mesmo número de variáveis, basicamente o mesmo banco de dados, só que agora de outra classe, como data frame. Então eu vou de novo. População 2018, subset. Agora aqui eu mudei, né? Mas no caso, se vocês não mudaram o nome, está a mesma coisa. Então eu vou botar aqui população 2. População 2, ano igual a 2018. E agora eu tenho um banco de dados específico para os dados populacionais dos municípios brasileiros, estimativas da população para 2018. E, como eu falei anteriormente, eu quero testar o desempenho educacional a partir de características socioeconômicas, então para isso eu preciso do PIB. Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui para o PIB, ano 2018, e não tivemos o mesmo problema aqui. Ele já gerou outro arquivo aqui, então no caso o dataframe original tinha 94 mil observações, agora passa a ter 5.570, que são os municípios brasileiros. E daí eu vou para o IDEB, só que daí o IDEB eu quero de 2019. Daí eu tive o mesmo problema e encontrei então a mesma solução. Criei aqui um novo objeto, botei aqui data, mas vocês podem colocar outro nome. Data frame como uma lista e deb. Então, vocês podem ver aqui também que é o mesmo dado, só que de uma classe diferente, agora como data frame. Então, repetir o procedimento para selecionar só os dados de 2019. Então, agora eu tenho os dados dos municípios brasileiros só para o ano de 2019. Porém, isso tem várias formas de fazer isso, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Eu vou selecionar, eu quero selecionar a rede municipal nos anos escolares iniciais. No caso, vocês querem medir essa relação entre desempenho escolar e realidade socioeconômica, vocês podem ter outros procedimentos, isso vai depender da teoria, enfim. Mas eu quero só desse caso. Então, o que eu fiz aqui foi criar um outro objeto só para a rede pública e depois só para os anos iniciais. Então, ao fim, eu tenho esse banco de dados aqui, com esse nome aqui muito grande, que vai ter observações de 5.564 observações de 14 variáveis. Até aí tudo certo? Tudo certo. Ok. Daí vocês podem fazer outras coisas aqui, né? Vocês podem usar esse script aqui para fazerem outras coisas, usar outras queries e outros tipos de dados e outros subconjuntos, né? Se der tempo, ou depois na próxima aula, eu mostro também uma outra forma de unificar os dados por município, usando outro critério, por exemplo, a média do desempenho escolar entre todas as redes.
Mas aí é que eu tenho meus bancos finais, ó, que eu quero mesmo. Esse banco do IDEB, esse banco do PIB e esse banco da população. Como eu falei para vocês, eu gosto de ir excluindo o que eu não vou trabalhar, né? Mas daí o caso é cada um de vocês, como vocês melhor trabalham. Então eu quero só PIB 2018, população 2018. Então tá. Então eu tenho só esses 3 bancos de dados agora que eu vou trabalhar para o final. Bom, aí agora o passo que é o mais interessante é a gente juntar esses 3 bancos de dados de modo que a gente possa fazer as análises que a gente pretende. Então, tem vários pacotes que dá para fazer isso, mas eu acho esse pacote aqui interessante porque ele possibilita, ele tem uma função essa função aqui, join all, que possibilita que você junte todos os bancos de dados. Geralmente você tem que juntar de 2 em 2, né? Mas isso aqui é importante, tá? Eu coloquei aqui o nome do novo objeto, municípios, essa função para juntar todos. Inclusive vocês podem ver aqui, vocês podem pedir um help aqui, join all, vai ter aqui exemplos de como usar. Então no caso aqui, vocês estão vendo aqui que tem a função, tem isso aqui que é a lista de data frames, e daí tem esse comando aqui que é o mais importante, né? Que é pelo que a gente vai juntar. Isso é importante, por exemplo, quem trabalha com dados eleitorais no TSE sabe que os candidatos, depois que eles se registram lá, fazem o registro da candidatura, depois que esses dados são compilados pelo Tribunal Superior Eleitoral, cada candidato recebe um número sequencial. E como o TSE tem 4 bancos de dados diferentes, dados de bens, dados de votos, dados das características dos candidatos e dados de financiamento, esse identificador comum, que é o sequencial, ele nos auxilia a juntar esses 4 bancos de dados diferentes. Nesse caso, uma característica comum a todos os bancos de dados é a variável de identificação do município, que já foi pensada justamente por causa disso, para a gente poder juntar diferentes bancos de dados a partir de uma variável comum que seja compartilhada. Então, por exemplo, Porto Alegre vai ter sempre o mesmo código. Então eu posso ir por essa função aqui, utilizando aqui, e daí eu tive um problema. E eu deixei os problemas aqui de propósito justamente para a gente ver possíveis caminhos de solução. Eu fiz tudo certinho aqui, fiz a função ali, join all, criei o objeto, tá tudo entre parênteses certinho, mas alguma coisa deu errado. Daí eu posso verificar se aqui na verdade o que está dizendo aqui no erro geralmente já vai ter a informação. Então aqui está dizendo que a junção dos bancos de dados ela só pode ser aplicada a uma variável, né, numérica e não a uma variável textual. E daí eu fui ver, usando aqui, recorrendo à função class, aqui eu fui ver como é que o ID município está armazenado em cada uma das bases de dados. Então eu fui ali, aí tem aqui o dado como integer, daí eu fui no PIB também, e fui no população e está como variável textual. Então, na verdade, eu preciso transformar essas variáveis, essa variável de identificação de município, num número.
Então, como eu mostrei já na aula passada, e a gente seguindo aqui, pode ver, por exemplo, que eu vou repetir o nome da variável, tem aqui população 2018, que é meu banco de dados, o cifrão, ID município, poderia ser um sinal de igual aqui, mas é outro sinal, como número, e repito aqui população, ID município. Então eu vou transformar essa variável vou transformar a classe da variável para uma variável numérica. Então eu fiz isso para a população, fiz isso para o PIB, fiz isso para o IDEB. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento que eu coloquei aqui no início. Vamos ver o que acontece. E agora aconteceu. Então agora eu tenho aqui um banco de dados chamado municípios, com 5.570 variáveis, com 5.570 observações de 24 variáveis. Então, deixa eu botar a função aqui, view municípios. Então eu tenho aqui a variável que juntou tudo, né? Identificador comum, ID município, o ano, as características do PIB, aqui o ano de novo para a população, e assim por diante. Alguma questão até aqui, gente? Bruno, eu tenho, por favor. Sim. A gente pode juntar amostras diferentes num banco só? Se puder, vai agilizar muito a minha vida, assim, porque eu nunca pensei em poder juntar várias... Porque, assim, os bancos, eles têm amostragens diferentes, têm formas de coleta de dados diferentes. Tem uma justificativa que eu possa usar para juntar todos esses bancos em um banco só e usar eles como um banco unificado, sabe? Mas tu diz amostra ou, por exemplo, tipo, Porque... pesquisa de opinião, assim, juntar pesquisa de opinião diferentes? Porque aqui você juntou um banco do IDEB, um banco de eleições, né, candidatos, que são bancos diferentes com coletas de dados diferentes, né? A forma de coleta deles foi de um jeito diferente, assim. E daí você uniu eles a partir da identificação do município. Assim, eu consigo imaginar outras variáveis que possam ser comum para outros bancos que eu estou usando e juntar elas. Só que isso não dá um problema de amostragem mesmo, ou de projeção da população, o peso, sabe? Desculpa, teu nome mesmo? Ianca. Ianca. É que assim, Ianca, por exemplo, eu tô juntando esses três bancos de dados distintos. Eles têm um identificador comum que é o município, né? Cada município. Tu tem razão, né? São bancos de dados diferentes, coletas diferentes, só que também são variáveis distintas, né? Então, por exemplo, um banco de dados do IBGE está coletando dados sobre a população, outro sobre o PIB e outro sobre o IDEB. Não são amostras distintas de municípios. Por exemplo, fazer um exemplo assim, eu coleto, eu faço um banco de dados sobre uma amostra, uma pesquisa eleitoral. E daí eu tenho respondentes de municípios distintos. Daí eu faço essa mesma coleta 2 meses depois, e daí eu junto esses bancos de dados. Isso vai dar um problema na medida em que você for fazer inferência sobre isso, porque pode ser que você não entrevistou as mesmas pessoas, tem outros critérios de estratificação diferentes, enfim. Então, aí pode dar problema. Nesse caso, não vai dar problema porque a gente está vendo informações da população no sentido, tanto informações populacionais, ou seja, quantos indivíduos moram em cada município, mas também a gente está vendo dados populacionais no sentido que a gente está pegando os dados de todos os municípios brasileiros.
E cada um dos bancos de dados está medindo coisas distintas. Só que daí a questão é que eu quero observar de fato essas diferenças. Eu quero ver o efeito, por exemplo, nesse caso, uma hipótese de características socioeconômicas sobre o desempenho escolar, médio geral. Mas é distinto a gente pensar em amostra ou pensar em população. E por mais que os bancos sejam distintos, coletas distintas, eles também estão medindo coisas diferentes. Então não é que eu não estou juntando um banco de dados são medidas consolidadas também, né? A gente está, por exemplo, pensando no IDEB, tem muitas críticas a ele, mas enfim, é o dado que tem disponível. Eu não tô juntando um banco de dados, por exemplo, de um município com o IDEB de 2019 e juntando com, sei lá... desculpa, eu perdi aqui um pouco, mas eu acho que a questão de fundo assim, é pensar teoricamente assim, o que faz sentido, né? São um banco de dados sobre municípios e não sobre indivíduos, daí por isso que você pode juntar todos eles. Porque se fosse sobre indivíduos, teria uma outra amostragem. Tá, muito obrigada. Fez todo sentido. Obrigada mesmo. Capaz. Não, que bom que tu entendeu. Tá? Mas é isso, de fato. Porque, claro, vai ter a possibilidade, por exemplo, se pensar numa pesquisa em painel para indivíduos, claro, vai ser possível fazer isso, porque você está medindo está mensurando a mesma característica, ou, enfim, do indivíduo ao longo do tempo. Agora, é distinto, por exemplo, de eu fazer uma amostra aleatória, então qualquer pessoa pode ser escolhida, e daqui a 2 meses faço uma outra amostra aleatória e comparo os resultados por indivíduo, porque não vão ser os mesmos indivíduos, então, enfim, não vai ser possível. Espero que tenha ficado claro. Ficou, sim. Obrigadão. Fernando Henrique. Bruno, no caso, o novo banco de dados, após a união, apresenta 6 casos omissos. Como saber quais foram esses casos perdidos? Se existe algum procedimento? Existe sim, existe procedimento. Você pode ver isso. Na verdade, aqui o IDEB aqui é o IDEB que tem 6 municípios faltando. A gente depois vai fazer a limpeza específica desses dados, mas geralmente, desculpa, eu já mostro mais adiante como a gente faz a limpeza e vê daí os dados os casos que estão omissos, tá, Fernando? Certo. Tá, então tudo bem, né, gente? A gente chegou nesse momento aí, a gente tem os dados dos municípios, então a gente juntou 3 bancos de dados distintos e temos agora, podemos fazer nossas análises. A gente não vai entrar diretamente nas análises, mas a gente consegue já fazer algumas visualizações. O recurso aqui, o Summary, Fernando, já é interessante, porque você já vai ter uma noção, assim, por exemplo, aqui eu fiz o Summary dos municípios. Então você já vai ter uma noção aqui, observando as variáveis, do que está omisso e não. Então, por exemplo, no caso aqui da taxa de aprovação, eu tenho 72 municípios que não têm informação. No caso da nota de matemática, 151, NA 151 e assim por diante. Então, por aqui eu já tenho uma noção do conjunto dos dados, né? Não especificamente dos casos em que isso está omisso.
quero avançar aqui só para a gente salvar esse banco de dados que a gente construiu para a gente não perder ele. Então, eu falei anteriormente que isso aqui vai ser usado depois para a gente fazer outras análises, mas aqui eu quero criar uma variável, que é o PIB per capita. Então, o PIB per capita eu quero fazer a divisão do PIB pelo total da população. Então, no caso aqui, vou só digitar aqui novamente, vou digitar o nome do banco de dados, nosso banco, municípios. E daí aqui tem as variáveis que tem no banco, né? Mas eu quero uma variável que não existe ainda, que é PIB per capita. Eu posso colocar um sinal de igual ou outro sinal aqui. Daí é importante aqui deixar entre parênteses aqui para não dar problema. Então o que eu quero? Eu quero dividir o PIB de cada município, sinal de divisão, pela população. Antes de rodar aqui, só observem que o banco de dados municípios ele tem 24 variáveis, né? Então eu vou rodar aqui, agora vocês veem aqui que ele tem 25 variáveis, então criou mais uma variável. Novamente, summary específico de municípios de PIB per capita. Posso gerar um histograma aqui, como eu falei na aula anterior, assim, rapidamente aqui. A gente tem, daí, pode ver aqui uma distribuição muito inclinada à esquerda, né? A gente pode normalizar, isso a gente vai ver mais adiante, mas geralmente um procedimento comum para tornar a distribuição mais normal, mais próxima da normalidade estatística, né? Distribuição normal não quer dizer que ela seja uma distribuição boa, legal ou qualquer coisa do gênero, simplesmente que ela atende a alguns pressupostos estatísticos. Então aqui eu criei uma nova variável que é log per capita, e daí eu inseri aqui a variável per capita com o logaritmo aqui na frente. Vocês podem ver que agora a gente tem 26 variáveis na análise. E eu posso gerar um histograma e vocês vão ver aqui a diferença. Eu não sei como é que está aparecendo para o R de vocês, mas no meu RStudio o gráfico ele sai aqui, né? Daí para salvar o gráfico, caso vocês queiram salvar, vocês podem, no caso, se for aqui arquivo, salvar como, e daí vocês escolhem o formato. Caso o arquivo ele saia aqui em plots, vocês vão exportar e depois salvar como imagem ou salvar como PDF. Aqui eu vou salvar o arquivo municípios para a gente não perder esse trabalho inicial. Aqui na verdade eu só estatísticas gerais do banco. E daí aqui também, isso aqui a gente vai ver com mais detalhe depois, mas essa função plot, né, que é para fazer o gráfico, eu coloquei aqui duas variáveis para que faça um gráfico. E daí, como pela própria natureza da variável, ele já vai identificar o gráfico mais interessante. Então, no caso, são duas variáveis numéricas. Aqui eu quero comparar a nota em português e a nota em matemática. É um gráfico de dispersão, né, que vocês podem ver, né, que tem uma correlação muito alta, acho que é quase perfeita, entre a nota média dos anos iniciais das escolas públicas municipais em língua portuguesa e em matemática. Aqui comparando o logaritmo do PIB per capita com o IDEB, né, já tem uma coisa um pouco distinta. Fiz um histograma da nota de matemática, né? E daí tem aqui
essa função que é para fazer a correlação de fato. E daí o Fernando perguntou do NA. O NA, os dados que a gente não tem, por exemplo, e daí você vai ter um problema quando fazer algumas operações, aqui, por exemplo, o cálculo de correlação de Pearson, que ele vai gerar um resultado como NA se tiver NA se tiver as informações omitidas no banco de dados. Então aqui no caso é uma correlação de novo. Aí eu passei aqui sem explicar isso aqui. Aqui eu tinha perguntado antes, né? Eu posso salvar aqui como um novo objeto, então eu vou colocar aqui municípios sem NA, então sem informações omitidas, e daí eu uso essa função aqui para omitir esses casos em que tem uma informação faltando. E daí eu gero um outro banco de dados aqui com menos casos aqui, mas com todas as informações presentes. Eu vou rodar aqui de novo o modelo de correlação. Aqui eu estou vendo que tem o gráfico anterior ali que eu tinha mostrado. A nota de matemática e a nota de português, a gente tem uma correlação, vocês podem ver aqui, de 0,95. Então quase uma correlação perfeita e positiva entre as duas variáveis. Vou fazer a correlação aqui do outro gráfico, que é basicamente a relação que a gente quer testar, né? O IDEB pelo PIB per capita, a gente tem uma correlação bem mais fraca, né? De 0,44, mas também positiva e provavelmente estatisticamente significativa. Então eu só vou salvar aqui esse meu outro banco de dados sem as informações omitidas. Então tá ali, tá salvo. E a gente tem um outro recurso interessante para pensar aqui, que é a gente, daí Anca, que você mencionou antes, que daí pode servir, por exemplo, a gente vai ver isso depois numa regressão logística binária, que é um procedimento de validação, que é você fazer um determinado teste estatístico com um banco de dados completo e depois selecionar uma amostra desse banco de dados e fazer o mesmo teste e ver se os resultados são semelhantes. Então, a partir desses comandos aqui, você pode gerar uma amostra, no caso aqui, a partir dessa função sample. Então, eu estou selecionando uma amostra que tem 70% que vai dividir basicamente o banco de dados. O banco de dados pode ser dividido num novo banco com 30% dos casos, outro 70% dos casos. Então, criar um objeto aqui a partir do banco de dados. Então, a gente tem uma amostra agora dos municípios brasileiros, escolhidos aleatoriamente, de 1.587 municípios. Só para ilustrar aqui, eu vou fazer o mesmo teste de correlação. A gente vê que a gente tem basicamente o mesmo valor aqui da correlação da população inteira dos municípios com a amostra. Mesma coisa da correlação entre o PIB per capita e o IDEB. Ficou alguma dúvida, gente? É muito interessante, viu, Bruno? Por enquanto não tenho dúvidas, não. Só queria saber uma coisa. Você disse aqui que selecionou
a amostra, né? Essa é uma função, a gente tem como descobrir como que ela faz essa seleção de amostragem? Isso, a função é essa aqui, João, sample. Então o que eu tô basicamente dizendo aqui é que eu estou criando um objeto chamado amostra, a partir dessa função sample, em que tenha duas possibilidades. Então o município ele pode cair no 0 ou no 1. E daí eu tenho aqui um número dos casos aqui, né? 5.413 do banco de dados que eu tenho. Eu tenho aqui a função de... pode ser a função de substituir e daí a probabilidade de que cada coisa aconteça. Então, por exemplo, a probabilidade do município cair no 0 ou no 1. Então, no caso aqui é 70 e aqui é 30. E daí aqui eu criei um novo objeto, que é a amostra dados, daí o municípios, e a amostra igual a 1. Então, na verdade, está selecionando basicamente aí 30% dos casos. Eu poderia mudar aqui para 0 e vai selecionar em torno de 70% dos casos. Posso mudar aqui também. Obrigado. Eu posso, por exemplo, se for fazer uma pesquisa... Isso aqui é uma amostragem aleatória simples, né? Mas tem outros critérios para fazer a amostragem. Você pode estratificar por alguma característica, por exemplo, população, enfim. Região, no caso, né? Por exemplo, se for fazer uma amostra do Brasil, de municípios brasileiros, você tem que selecionar mais municípios no sudeste e do nordeste do que no centro-oeste e no norte, por exemplo. Porque tem mais municípios no nordeste e no sudeste do que nas outras regiões. Ou estratificar por estado, enfim, por faixa da população e assim por diante, né? Pode usar outros critérios. Essa é uma amostragem simples, geralmente é utilizada para validar resultados de outros testes. Então, por exemplo, você faz um teste de correlação, uma regressão linear, testando essa relação de interesse aqui, que é o PIB per capita pelo IDEB, entre todos os municípios que a gente tem dados, e depois seleciona uma amostra e faz o mesmo teste e vê se os resultados são semelhantes. Isso ajuda a validar o achado. Ninguém falou com questão, gente? Então, eu acho... enfim... Deixei os scripts estão aí disponíveis para vocês fazerem reproduzirem, digamos assim, os passos aqui que foram feitos para o levantamento de dados, mas eu acho que vocês podem ir se aventurando em levantarem outros tipos de dados e tentarem outras formas de juntar e pensar principalmente nos dados que vocês trabalham. Caso alguém tenha alguma questão específica depois sobre os bancos de dados que vocês estão trabalhando, das suas respectivas pesquisas, podem me mandar e-mail que eu fico feliz em ajudar. Bom, então se ninguém ficou com dúvida, a gente vai encerrando por aqui. A nossa próxima aula vai ser assíncrona. Eu vou gravar ela e daí eu divulgo para vocês pelo e-mail também.
E daí a gente volta a se reencontrar na próxima quinta-feira. Mas daí na terça, queria mostrar, usando os dados que a gente já importou, exportou, limpou, salvou, alguns testes estatísticos, testes de hipótese, e para, enfim, a gente ir avançando. Depois na quinta-feira a gente trata de técnicas de redução de dados, casos e variáveis, e também mais de exposição gráfica dos nossos resultados. Mas, se caso então foi isso, não se esqueçam de assinar a lista de presença que foi enviada por e-mail. Então eu agradeço a atenção de todos e todas. Espero que todos fiquem bem. Desejo uma boa noite e um bom final de semana para todo mundo.